Agradeço ao Teatro Meia Volta o convite para moderar esta sessão. Quando vi o título, pensei, que bom, começamos bem. Porque expressões como criação de novos públicos, desenvolvimento de públicos, etc., são expressões que eu, pelo menos, deixei de usar há muito tempo. Já envolver públicos deixa-me muito mais confortável. Temos 6 colegas hoje que vão partilhar a sua reflexão e a sua prática conosco. Aquilo que decidimos é que cada um dos nossos colegas terá 10 minutos para fazer uma primeira intervenção, posicionamento, e depois teremos 45 minutos de conversa entre todos. Aquilo que sugeri a todos os convidados é que, através desta intervenção, posicionamento de 10 minutos, tentassem todos partilhar conosco a forma como eles entendem o conceito de desenvolvimento ou envolvimento de públicos, porque é que consideram que é importante trabalhar nesta área, trabalhar no envolvimento e no desenvolvimento de relações, e como é que o fazem. Dividimos o grupo de 6 em 2. Agora, na primeira parte, vamos ouvir a Mafalda Damaso, que é investigadora, o Luís Ferreira, que é o diretor do 23 Milhas, e o Vítor Paulo Pereira, que é presidente da Câmara de Paredes de Coura e um dos fundadores do famoso festival. Então, passava primeiro a palavra à Mafalda. Ok. Estão a ouvir-me se eu falar assim? Não, mais ou menos. Assim? Assim já sim, ok. Então, vou meter aqui o timer. Bom dia e obrigada pelo convite. Só uma nota antes de eu começar a falar. Eu não estou em Portugal, eu estou imigrada já há quase 10 anos e por isso não falo português todos os dias e então muitas vezes já não sei quais são as palavras a usar, então às vezes vou usar inglês. Peço desculpa, não me orgulho disso, mas enfim, reflete a minha vida, portanto peço desculpa por isso, não é algo de que me orgulho. Então vou tentar responder às 3 perguntas da Maria e por ordem. A primeira pergunta, o que é que eu entendo por desenvolvimento de públicos ou envolvimento de públicos? A segunda, porque é que se deve trabalhar nesta área? E a terceira, de que forma é que o meu trabalho vai ao encontro destas ideias? Eu trabalho em políticas culturais e por isso o que vou dizer reflete esta experiência. Então, primeira pergunta, o que é que eu entendo por este termo? Eu vivo no Reino Unido, como digo, e, portanto, a minha perspectiva reflete muito discussões e debates que se têm desenvolvido lá. E então, uma coisa que é muito importante dizer é que o Arts Council, que é responsável por financiar e apoiar as artes, tem como objetivo principal, e todo o seu trabalho é avaliado de acordo com a sua capacidade de alcançar o quê? A ideia de levar a arte ao máximo de pessoas, a arte de excelência ao máximo de pessoas. Okay? E o que isto significa, na prática, é que nos últimos governos, Cameron, mas começando mesmo antes, New Labour, Cameron e agora Theresa May, tem havido um esforço enorme para aumentar o número de pessoas que vão a eventos, que vão a galerias, etc. E este número tem crescido, de facto. O problema é que recentemente se fez várias análises e se descobriu, e pessoas diferentes fizeram estas análises, descobriram que, apesar de haver mais gente que vai à cultura, as pessoas pertencem aos mesmos grupos, ou seja, são mais ou menos os mesmos em termos sociodemográficos. São brancos, são pessoas das mesmas origens socioeconómicas, são pessoas com escolaridade formal e isto é um problema. E daí, recentemente, nos últimos 1, 2 anos, ter começado a haver discussões sobre, lá está, o envolvimento e desenvolvimento de públicos. Mas, portanto, o primeiro ponto, a minha primeira resposta a esta pergunta, o que é este termo, o que é que eu compreendo, como é que eu defino este tema, este conceito, para mim, não devemos apenas envolver públicos, devemos envolver públicos diferentes, ok? Para mim isso é importante. Segunda questão. Isto tem consequências para mim ao nível da produção de conhecimento ou da produção de cultura, da produção de cultura em si. Ou seja, em vez de nós dizermos, primeiro vamos organizar projetos culturais, eventos, programação cultural, e depois vamos passar à comunicação e aí é que vamos desenvolver públicos. Não.
estas duas coisas têm de ser pensadas ao mesmo tempo. Desenvolvimento de públicos ou envolvimento de públicos, para mim, requer repensar a programação cultural também. Porquê? Porque nós queremos criar conteúdos para que as pessoas com diferentes experiências, diferentes vidas, diferentes origens culturais, diferentes vidas, se reconheçam. E, portanto, estas duas coisas têm de ser pensadas ao mesmo tempo. Ou seja, o segundo ponto, envolvimento de públicos requer repensar os conteúdos também que nós produzimos na cultura. E o terceiro ponto, muito rápido, para responder à pergunta ou à definição, é de que, para mim, apesar disto, nós também temos de ter cuidado e de não oferecer, de não desenvolver uma programação cultural que segmente públicos. Porque fazer isso seria entrar na lógica da televisão, não é? Da publicidade para o social media, de Facebook, na qual o indivíduo, o público, o membro do público é visto como um target, não é? Que tem de ser alcançado e vamos meter assim tick the box e dizer, pronto, já chegámos a esta pessoa. Não, nós temos de pensar, desenvolver conteúdos que sejam interessantes para todas as pessoas, alguns vão ser interessantes para um tipo de público mais específico, mas idealmente colocar a possibilidade de, em alguns eventos, alguma programação cultural, fazer coisas que colocam as pessoas em relação umas com as outras. Segunda questão. Porquê é que devemos trabalhar nesta área? A resposta para mim são duas respostas. Há motivos intrínsecos e extrínsecos e muitas vezes, lá está, no Reino Unido, eu não sei como é que é aqui, mas isto, muitas vezes, há debates muito violentos, simbolicamente. Há pessoas que dizem, não, só vamos defender a arte pela arte, e outros dizem, não, a arte pelo valor da arte para a economia ou para a cultura. Eu acho que estes dois debates são, não acho nada produtivo, porque as duas coisas há uma continuidade. E daí o que eu vou dizer, depois podemos debater isto mais tarde. Mas para mim há então fatores intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos, a cultura não é apenas, como eu vejo, um campo de conhecimento apenas. Ou seja, é um campo de conhecimento, não é? Com a sua própria história, as suas próprias referências, as suas próprias definições do que é qualidade, certo? Da mesma forma que, sei lá, a lei, a advocacia, a medicina, certo? Mas, ao mesmo tempo, também basta ver definições da Unesco. Cultura, isto é uma daquelas que eu encontrei, uma definição entre muitas. Uma totalidade complexa que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelos humanos enquanto membros da sociedade. Ou seja, a cultura é algo que nos pertence aos especialistas, aos produtores, mas é também algo que pertence a todos. E isto leva a muitos problemas, debates, é algo que temos de negociar. Mas envolver públicos, para mim, é uma consequência direta da definição de cultura que eu tenho. É algo que, para mim, é fundamental, porque a cultura não é apenas algo para especialistas. É também. E isto, antes de passar à terceira pergunta da Maria, queria apenas dizer que, ao dizer isto, eu não estou a dizer, lá está, que o debate de envolvimento de públicos leve necessariamente à ideia da democratização da cultura, como lá está, ouço muitas vezes em debates e em conferências no Reino Unido, porque isto também é outra discussão que muitas vezes acontece com muita violência simbólica. Há quem diga que vamos envolver públicos, a cultura é de todos, logo vai ser o público quem defende os critérios de qualidade apenas. Não. O que eu estou a dizer é que isto é um debate que temos de ter e que temos de organizar eventos nos quais essas definições de qualidade sejam mais partilhadas, mas ao mesmo tempo também, eventualmente, garantir oportunidades para os artistas e produtores culturais desenvolverem o seu campo de conhecimento como campo de conhecimento. Portanto, temos de fazer estas duas coisas. E negociar estas duas coisas. A verticalidade, que é a verticalidade de autor, produtor e membro do público, mas com momentos de democratização. Podemos falar disto depois, não é? Enfim, isto se calhar é um pouco teórico, mas acho que podemos falar disto depois na discussão. Razões extrínsecas. Muito rapidamente. Podia falar disto sobre em meia hora. Nós vimos ontem o que aconteceu no Brasil.
E isso para mim mostra bem uma das razões pelas quais devemos trabalhar em envolvimento de públicos. E vou tentar ser muito rápida. Às vezes fala-se sobre resiliência, não sei se ouviram falar disto, fala-se muito em cultura também na União Europeia, fala-se muito de cultura e resiliência. O que é que isto significa? Resiliência é manter a capacidade de um sistema, ou neste caso da cultura, de manter a sua presença na sociedade num clima adverso. O problema é que se fala nisso só em termos económicos. Diz-se, há uma crise económica e a cultura tem de se defender. E como é que nós vamos manter o setor cultural resiliente? Vamos arranjar maneiras de financiamento diferentes. Eu acho que temos de falar de resiliência num clima político muito instável também. Nós temos de pensar que num momento político, socioeconómico, no qual há cada vez um maior apoio por políticos que são a favor de democracias iliberais, e que, portanto, são a favor de valores que são contrários aos valores da cultura, certo? A liberdade de expressão, a liberdade de associação. Quer dizer, a liberdade de associação é uma coisa que nos regimes fascistas não há, certo? E neste contexto eu penso que a cultura tem de sair da sua bolha e tem de mostrar porque é que é importante e tem de ser o ator que pode ser, que nós sabemos que pode ser. Tem de ser um ator de ligação, de criar comunidades, de um ator importante para tornar as nossas vidas mais interessantes, melhores, mais ligadas, certo? E essa é uma razão extrínseca pela qual eu acho que nós devemos também apoiar o envolvimento de públicos. Finalmente, como é que isto se reflete no meu trabalho? Como dizia, faço políticas culturais, fiz agora um paper e vou explicar uma coisa, vai parecer um bocado teórico, mas não é. A ligação entre o que é que eu faço em termos teóricos e este tema. Eu escrevi um paper que está publicado agora, posso enviar se me disserem, eu mando por mail, sobre as políticas culturais dos partidos de extrema-direita, o KIP, Front National e o PVV, nos Países Baixos, e estava a fazer essa análise e, ao mesmo tempo, estava a fazer outra análise que me pareceu independente na altura, que era a das políticas culturais europeias. E apercebi-me a um certo ponto que as duas análises estavam ligadas. Muito rapidamente, os partidos de extrema-direita são nativistas, isto é, eles que têm uma visão do que é o povo, que é uniforme. E a visão que eles têm da cultura reflete esta uniformidade. E na União Europeia, a União Europeia tem como objetivo, e o seu moto é a unidade na diversidade. E o que eu estava a ver era que as suas políticas culturais não constroem, isto é o meu lado provocativo, porque a Maria pediu-me para ser provocatória, as políticas culturais europeias, penso eu, não constroem essa unidade. Refletem a diversidade, não a unidade. Por exemplo, quando se fala em apoiar a diversidade cultural é ótima, mas a diversidade cultural por diversidade cultural, os portugueses mostrarem, nós fazemos isto, os espanhóis isto, os franceses isto, fazer um festival de diversidade cultural por si não cria uma comunidade. Ora, porquê que eu estou a falar disto? Porque eu acho que quando nós falamos sobre unidade, quando falamos sobre envolvimento de públicos, nós temos de perguntar não apenas como é que vamos fazer esse envolvimento de públicos, que é muito importante, mas para quê? Qual é a visão da comunidade que nós temos? Para fazer o quê? Para chegar onde? Qual é o modelo político que nós temos? Certo? E se nós não fizermos isso, infelizmente o que nós podemos fazer é, apesar de todas as nossas boas intenções, e eu tenho certeza que todos nós temos as boas intenções, estar a repetir um modelo que pode ser contrário, na verdade, aos nossos objetivos, certo? E daí eu dizer que é importante, lá está, envolvimento públicos para quê? Para chegar a que modelo? A que modelo da comunidade? Que modelo da polis, não é? Cívico. E uma questão, lá está, muito rápida, a última frase, é que uma questão que me preocupa muito, por exemplo, é que quando nós falamos em envolver públicos, nós fazemos isso e nós sabemos no que é que estamos a pensar. Nós no setor cultural. Mas temos de ter muito cuidado para que isso não seja instrumentalizado e para que isso não seja transformado, lá está, num objetivo em termos de objetivos, lá está, objetivos de números económicos, sendo que isto foi o que aconteceu no Reino Unido. As organizações hoje em dia têm de mostrar que vão chegar a 500 pessoas, caso contrário o seu financiamento vai ser perdido. E portanto temos de perguntar para quê?
Como, para quê e para chegar a que modelo e o que é que nós estamos, que modelo de sociedade é que nós estamos a construir com este trabalho. Obrigada, Respondi? Mafalda. Ok. Não disseste nada mal. Ok, 2 minutos, peço desculpa. Vou passar ao Luís, mas vou aproveitar algo que a Mafalda disse. O que é que significa repensar a programação em função das pessoas com as quais nos queremos envolver? Significa dar às pessoas o que querem, que é uma coisa que ouvimos com alguma frequência quando falamos dessas questões. Ok. Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Mesmo antes de começar, ainda estou com imensas dúvidas do que é que eu deveria dizer sobre este assunto, que me ocupa basicamente todos os dias do meu trabalho. Portanto, eu trabalho em 23 Milhas, que é um projeto cultural do município de Ilhavo, também no Festival Bons Sons e no projeto Caminhos, que é um projeto intermunicipal do Médio Tejo, da região centro do país. E isto é realmente uma dificuldade, uma prática diária, e um pensamento e prática diária, mais prática até do que pensamento, porque eu acredito que a prática pode trazer-nos muito pensamento sobre este assunto. E quando estive a pensar um bocado sobre o que é que poderia falar aqui, paro-me sobre aqueles dados assustadores de que em Portugal só 6% dos portugueses é que têm práticas regulares culturais, seja lá isto o que for, mas acredito que o número é sempre bastante assustador. E quando há 2 anos me desafiaram para ir ser diretor do Centro Cultural de Ilhavo, o convite este que eu aceitei de uma forma um bocado até precipitada e depois pensei um bocado sobre isso, deparei-me com um município que não faz parte dos 2 grandes centros, digamos assim, culturais do país, Lisboa e Porto, e o que é que faria sentido trabalhar e como trabalhar naquele município. Tinha uma prática, tinha 8 anos de Centro Cultural de Ilhavo, mas tinha vários edifícios, tinha assim um projeto meio desajustado, não tinha projeto, tinha um investimento meio desajustado, 4 edifícios fantásticos em todo o município também muito específico, porque tem 2 cidades, ele é rasgado por várias vias de comunicação e tem vários pontos de interesse turístico, mas também estão desajustados destes centros urbanísticos. E o que é que faria sentido, o que é que era isto da cultura do município, para que é que ela servia, qual é que era o fim, para quem e como. E que reparava que também numa região muito interessante, em que tem 7 ou 8 espaços culturais num raio de 30 km, ou seja, fora Lisboa e o Porto, talvez ali a região de Aveiro é aquela que tem uma efervescência de edifícios e de algumas práticas semelhantes na área da programação cultural. Teoricamente isto chego lá e o que é que eu vou fazer? Já está tudo feito, mas rapidamente com umas semanas de trabalho e terreno percebemos que há tudo por fazer. E que facilmente nós conseguimos construir um projeto político que não toca na realidade, ou seja, vamos ver os números do abandono escolar e eles são catastróficos, vamos ver quantos artistas residem na região e não existem, vamos ver as práticas e o que é que as pessoas vão ver e o que é que se programa e de repente vemos, ok, conseguimos construir um projeto que nos cria aquele visto, que nos tira aquela responsabilidade de eu estou a cumprir com o meu papel, tenho um punhado de concertos durante o ano, tenho um festival qualquer mais emblemático que me cria aquele número que eu preciso ter para os meus relatórios e os números, como referias há pouco, são a satisfação de um projeto que é ganhador. Mas não, portanto, todos os números que são, no fundo, aquilo que nós consideramos que... E isto é talvez a ideia da cultura como um luxo, não é? Portanto, quando há crise, retiramos este investimento, quando temos mais uns trocos, fazemos mais um investimento, fazemos mais uns concertos que o pessoal vai gostar e isto resume-se, na sua maioria, na sua grande maioria, na prática cultural dos municípios no país inteiro, nos quase 300 ou cerca de 300 municípios que temos. É muito difícil, eu depois tentei então tentar criar uma referência de bons projetos a nível municipal que pudessem ser um estímulo para o 23 Milhas, que na altura nem sequer tinha nome, o que é que seria um bom exemplo de trabalhar e o que é que teria que existir no município para que de repente a prática mudasse de uma forma clara. Não há grandes exemplos, infelizmente. Há projetos muito bons, pontuais, uma parte deles privados, de associações, que de uma forma também na resiliência, de uma forma muito estoica, conseguem fazer muito boas coisas, mas a nível camarário não há grandes exemplos e não exemplos que possam ser
empáticos, não estou a falar de cidades enormes que têm dinâmicas e que só o meio, só os pares esgotam e vivem e consomem a programação. Estou a falar é quando nós trabalhamos para a ideia que eu gosto de trabalhar, a ideia da cultura popular, seja lá isto o que for, não consigo arranjar ainda outra terminologia, que é no fundo aquela que vai ao encontro das pessoas, da sua identidade, das suas referências, dos seus estímulos, símbolos, anseios, necessidades. E o que tem acontecido muito, e em Portugal, por este afastamento, e daí teres brincado com esta ideia de um país que de pé descalço, que não procura o seu par, sinto que isto é uma apatia também dos organismos públicos, mas também uma apatia do setor cultural e do artístico principalmente, onde também não há um interesse efetivo das estruturas culturais em perceber e conhecer este país que está, na sua maioria, posto a um certo pousio, não é? E daí depois os efeitos indiretos dos fogos e do abandono e da desertificação e toda essa dinâmica que nós conhecemos num país que é pequeno, mas que mesmo assim não é aproveitado na sua dimensão. E então, nesta ideia de um olhar integrado que ponha a cultura na lógica de um bem essencial, portanto, um bem que realmente faz a diferença da transformação, da procura da diferença, do gosto, do encontro e pelo outro. E geralmente justificamos sempre que as pessoas não vão à cultura porque não têm dinheiro, porque não têm tempo ou porque não sabem. Ir à cultura é sempre uma expressão também um pouco interessante, mas no fundo aquela ideia é sempre disso, de eu vou ao lugar onde a cultura existe, e esta visão sempre muito aburguesada do que é ir à cultura. Vou vestir o meu casaco de peles, vou ver qualquer coisa, está feito, fiz o visto, já fui, depois vou ver o sarau da minha neta e vou ver o meu irmão que vai estar na festa da escola, e está feito. Já cumpri com o meu dever cultural. E eu vejo a coisa muito mais, como estavas a falar, muito mais interligada, intrincada, e não vejo que alguém tenha o direito ou o poder ou a chave da solução do que é a cultura. E não é de todo pela falta de informação, porque qualquer pessoa que queira saber o que é que passa num município, num espaço, sabe muito bem ir a um site ou abrir uma agenda. Não é por falta de dinheiro, porque são escolhas, portanto, e há dinheiro para outras dimensões. E a falta de tempo é sempre a desculpa menos interessante para tudo. É, acima de tudo, a falta de valor atribuído à cultura em Portugal e em outros países, mas pronto, em Portugal em específico, não atribuímos valor ao acontecimento, porque se fizermos espetáculos gratuitos, eles vão estar vazios na sua maioria na mesma. Portanto, não tem a ver com isso. Tem a ver com a dimensão e a apropriação que as pessoas podem fazer sobre aquele fenómeno, perceberem que aquilo é para elas, que elas podem fazer e devem fazer parte desses fenómenos. E então, como é que se trabalha nas várias dimensões do pensamento, da criação artística, da residência, do acolhimento, da programação, num município onde as práticas são muito reduzidas, onde não há turmas de arte, onde não há artistas residentes, onde não há associações culturais, ou as que existem são um bocadinho adversas até ao próprio processo, aquele tal triângulo do prevencionismo que eu costumo falar, que é a comunicação social regional completamente deslocada do que é que são as lógicas culturais, a dinâmica oposição partidos de poder, que é muito pequena, portanto é uma visão muito pequenina da sua própria ação, da ação política e das próprias associações culturais das localidades, que apenas dinamizam ranchos, bandas filarmónicas e teatros amadores, que na sua maioria o seu trabalho começa com sempre foi assim, antigamente é que era, e a preservação de alguma coisa que também nunca existiu, mas isso é todo outro tema. Então, como é que trazemos, e considero que a cultura é, sem dúvida, o bem essencial, que pode ser o bem transformador destas dinâmicas e de devolver às pessoas 3 capacidades que eu acho que são essenciais para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, ontem, que é a capacidade de pesquisa, o espírito crítico e a capacidade de comunicação. E isto são 3 ferramentas essenciais para o mundo moderno, onde memorizar não é necessariamente o mais importante, felizmente, hoje, em que precisamos destas 3 valências, depois uma coisa muito mais importante, mas que é muito difícil, e esta acredito que não vai estar, não é para todos, infelizmente, que é a capacidade de projetar, a capacidade de criar um futuro para uma comunidade, ou para as comunidades, ou para pequenos núcleos, que é uma capacidade muito difícil de antever e de conseguir galvanizar um grupo em torno de uma coisa que não aconteceu.
Então, para isso, há a necessidade de criar, e quando falo da cultura, falo a cultura que, porque muitas vezes para esta questão de a visão elitista da cultura, o que é cultura e não é cultura, se entretenimento é cultura, não é, eu não entro nesse debate, esse debate não me interessa, porque para mim, porque se perde muito tempo nisso. Eu quero é que a cultura crie diálogos, é esse o meu grande objetivo. Então, num município que tem que ser plural e que trabalha para públicos aí muito diversificados e tem que ser inclusivo para várias faixas etárias e outro tipo de dimensões, é a cultura que atribui um propósito às ações e ao património, a cultura que une e cria pensamento e a cultura que desenvolve economias e comunica territórios. Sei que esta sempre é muito mais desconfortável no mundo da cultura quando falamos de comunicar territórios, porque parece que estamos a entrar numa lógica turística, mas eu acho que é talvez a mais importante de todas, porque trabalha uma dimensão de ego e de apropriação e humaniza a paisagem. No fundo, o sentimento de pertença para um território é muito importante, a meu ver, porque eu não defendo, eu não trabalho aquilo que não gosto e só gosto daquilo que conheço. E então, quando, por exemplo, há uma dificuldade enorme de trazer médicos para a Covilhã e podem até receber o dobro, e vai ser difícil. E porquê? Porque as pessoas sentem que não estão no lugar certo, onde as coisas acontecem ou não acontecem. E eu sinto mesmo para a ilha, se eu quero reforçar a equipa cultural do 23 Milhas, é-me difícil atrair pessoas para aquele território. E porquê? Tem sempre a ver com esta questão de como é que nós vemos e como é que os territórios se comunicam. E não, quando eu digo não é comunicar o restaurante, mas também o é. Eu, quando tenho uma programação cultural intensa, eu tenho que pensar que a pessoa vai estar a comer ali, vai ver o espetáculo, vai beber um copo a seguir e tem que viver numa lógica integrada. E a cultura é isso, é o que consegue ter este fio condutor que integra todas as valências da comunidade. Portanto, não é talvez uma área de ciência de especialidade, mas sim uma área de mediação, e é assim que eu me vejo como um agente de mediação. E muitas vezes falamos de mediar a guerra, não, eu acho que é mediar a falta de interesse que existe de uns pelos outros. Então, no fundo, provocar uma artificialidade que, de alguma forma, simule aquilo que deveria ser natural nas comunidades, que era o interesse e a curiosidade pela diferença, que devia ser essa a nossa genética como seres humanos, de nos desafiarmos por aquilo que é novo, e há cada vez mais, e eu acho que eu sinto isso, que é uma apatia na descoberta e uma certa moralidade que está a voltar às práticas e aos públicos, ou então estamos a atingir públicos que antigamente não atingíamos, e são públicos que têm uma visão muito mais conservadora sobre estes acontecimentos. Então, no 23 Milhas, o que nós temos feito muito é isso, é criar artificialidades e levar as pessoas ao engano. Enganamos toda a gente. É o nosso desafio, em que temos eventos, de alguma forma, com alguma escala, em que as pessoas vão por uma disciplina que à partida acham que é para si, que é mais empática, falamos da música, falamos do circo contemporâneo, falamos da ilustração, e que depois no desenho daqueles eventos nós conseguimos ter projetos para todos os públicos, projetos que são mais para os especialistas, que são projetos de pensamento, mas projetos depois que são mais festivos e que conseguem criar através das técnicas talvez mais virtuosas, mais empáticas, mais noções de espetáculo, que as pessoas conseguem entrar e criar uma relação de confiança, que é isso que nós temos que fazer. Eu tenho que fazer com que a marca 23 Milhas seja uma marca de confiança naquele território, que eu, por não conhecer 70% do programa, eu vou, porque há ali uma marca que me diz não. Se isto está aqui é por alguma razão. E isto é muito mais difícil de fazer, é feito com muito tempo e com muita calma. Muitas vezes a comunidade artística reage ao nosso trabalho porque não agora, que estamos a ser condescendentes ou paternalistas. Eu prefiro ter esse rótulo do que ter uma ideia de interferir num projeto, num plano que tem as etapas bem definidas. Portanto, aqui depois posso partilhar o nosso projeto, que tenta criar esta relação de confiança, de formação na prática e de encontro. Por exemplo, se fazemos um espetáculo de músicas do mundo, que é o Festim, que é um festival intermunicipal, fazemos, mas temos momentos de pensamento, falamos sobre as comunidades de imigrantes que estão lá no lugar, trazemos ao debate, então, essa diversidade e não pomos só os concertos numa lógica do exotismo, da ideia da diferença do distante. Então, não, mas se estamos a trazer alguém que vem do Chile, então o que é que há? Quais são as comunidades, por exemplo, da Venezuela, que tem bastante expressão na região,
e pô-las a falar e a mostrar as suas práticas e o que fazem. Temos exposição falamos sobre a questão dos refugiados. Portanto, no fundo, há sempre uma dimensão de pensamento, de picar, desafiar, como há a Festa da Milha, que é convocar os músicos, não a fazer o que eles querem fazer necessariamente da comunidade, mas dentro do que há sempre, e esta é a imagem que eu faço quase sempre nas nossas reuniões, que há os dois círculos. Há o nosso projeto e há o projeto do outro, ou a vida do outro, que certamente sobrepõe a uma parte do nosso projeto. E então é sempre nesta zona de sobreposição que nós trabalhamos e é sempre aqui que temos que responder no nosso projeto. Podemos falar muito mais no debate, que há imenso para dizer, mas são práticas mesmo difíceis e sensíveis, mas que criam, e acho que há sempre um interesse artístico e cultural da especialidade que se encontra certamente com as necessidades e anseios do público em geral, e é aí que nós trabalhamos, e é aí que o 23 Milhas está. Desculpa. O teu português também não está mal. Não? Está bom. Acho que existem algumas coisas que nos permitem fazer agora uma transição para alguém que é autarca. E perguntava qual é o valor que a vossa autarquia, ou concretamente que o Vítor Paulo atribui à cultura. Não é um bom começo dizer logo que é autarca, já estou a pensar. É melhor, eu pensei que vinha cá como presidente das Comédias do Minho, que é uma companhia de teatro. E posso falar das duas coisas, que é, nós em Paredes de Coura não estamos como no Brasil, mas estamos quase, porque ganhamos 5-0. E uma das críticas que nos fazem é que gastamos muito dinheiro na cultura. Eu não adianta estar a dizer que não é gastar dinheiro na cultura, é investir. Quando chegamos à Câmara Municipal sabíamos da importância da cultura, obviamente eu também estava ligado ao Festival de Paredes de Coura, a uma série de eventos culturais, portanto não fazia mais do que a minha obrigação. Mas uma coisa é ter obrigação, outra coisa é sentir mesmo isso. Eu notei, eu saí do meio das ovelhas quando fui para Coimbra e notei que aprendia tanto na universidade como, por exemplo, no Teatro Gil Vicente ou a falar com amigos meus do cinema. Há aqui duas coisas que são dois conceitos diferentes, mas nós costumamos dizer que, em relação aos miúdos de Paredes de Coura, e isso é formar públicos, queremos que os miúdos sejam competentes do ponto de vista curricular e, obviamente, tem que ser-lo, competentes, mas também os queremos dinâmicos do ponto de vista das emoções. E aí é que entra a cultura. A cultura não é só uma caixinha que estimula as emoções, mas acaba por nos dar uma outra dimensão. E logo de uma assentada gastamos 200 mil euros para introduzir música clássica, o ensino articulado, inglês e, sobretudo, expressão dramática. Porquê? Porque a expressão dramática ajuda-nos a estimular, a lidar até com o nosso corpo. Quando fomos naturalmente a uma primeira entrevista, nós temos que ser competentes do ponto de vista do conhecimento, mas também temos que ser competentes do ponto de vista das emoções, como aquilo que estou a fazer, como aquilo que hoje estou aqui a fazer para vocês. Mas o que é isto de formar públicos? Eu acho que a primeira coisa para ter sucesso na formação do público é não pensar no público. Obviamente que há aqui uma dimensão que depois temos que distinguir, que é, para um projeto, para começar, tem que ser, que é o caso das Comédias do Minho, as pessoas têm que sentir paz, e sentir paz do ponto de vista financeiro. É uma companhia, e isso também é um projeto, por isso é que é um projeto que envolve a comunidade e o público, envolve para já eu diria que o tecido económico de Paredes de Coura e, neste caso, do Vale do Minho, que as Comédias do Minho é um projeto que é financiado por 5 municípios. Depois temos um mecenas muito importante, que é Vento Minho, que em 4 anos dá 400 mil euros à companhia. As câmaras entram com mais 30 mil euros, as 5 câmaras, que dá mais 150 mil euros. E depois a Direção-Geral de Artes também apoia muito bem, ou seja, aqui no meio deste barulho todo, as Comédias do Minho não têm que se queixar. Relativamente, a maior parte das pessoas deve pensar que as Comédias do Minho é um projeto rural. Para já é uma estupidez, não sei se vocês compreendem, que dividimos hoje em dia, cada vez é mais tapafúrdio e eu diria até anacrónico e completamente desenquadrado, distinguir o mundo rural do mundo urbano. Eu diria, distinguir os territórios criativos dos territórios menos criativos, porque muitas vezes
Eu sei que tenho colegas meus que fazem muito o discurso da interioridade, da geografia, mas a geografia já não é o constrangimento que tinha noutros tempos. Hoje as terras são dinâmicas pelas pessoas e pela sua capacidade de afirmação. E o caso das Comédias do Minho é uma companhia de teatro que nunca foi, como é que é dizer, nunca teve muita preocupação com o público. Foi um projeto que foi crescendo com paciência, naturalmente que procurou que, quer no quadro consultivo, quer nas pessoas que estavam a orientar a companhia, fossem competentes do ponto de vista técnico e do ponto de vista cultural e do ponto de vista até da encenação. E naturalmente que o projeto foi crescendo. Quando demos por ela já havia um projeto pedagógico com as escolas. Depois do projeto pedagógico com as escolas já havia um projeto comunitário que era, imaginem, cada um dos elementos da companhia orientava um grupo de teatro, que muitas vezes o teatro amador é orientado por próprios amadores, e eu às vezes até tenho essas conversas com alguns elementos das Comédias do Minho que lhes digo, opá, aquilo parece teatro paroquial, tem que puxar pelos atores, não tem que ser paternalistas, não tem jeito, vai embora, contrata-se ou tentam arranjar uma pessoa que tenha jeito, porque esta coisa do público, parece que temos que ser paternalistas e aceitar toda a gente, tem que haver também obviamente uma seleção. Mas o que acontece? O que acontece é que graças ao projeto pedagógico e graças ao projeto comunitário, que depois também dá origem a um festival internacional de teatro amador, e as companhias de teatro amador desses 5 municípios aproveitam esse teatro, que é o Fitaval, esse encontro internacional para apresentar os seus projetos, e aquilo vai crescendo. E só eu no outro dia que vi o quê? Vi o que é formar públicos. O que é formar públicos é que em Paredes de Coura havia um antigo quartel onde passavam o cinema, nós recuperámos para as Comédias do Minho num investimento de 300 mil euros. O que é que eles fizeram? Abriram as portas no sábado à tarde, fizeram para lá um churrasco, meteram um DJ, trouxeram pessoas e fizeram uma campanha no Facebook, apareçam. Quando dei por ela, aquilo começou às 5 da tarde, eram 10 horas e aquilo estava cheio. E estava cheio de quê? De gente de Paredes de Coura, porque obviamente a sede, obviamente não, de uma forma natural, a sede está em Paredes de Coura, mas aquilo é um projeto partilhado por 5 municípios. E o facto da companhia estar sediada em Paredes de Coura nunca criou constrangimentos de maior. E então eram pessoas de Melgaço, de Cerveira, de Caminha, toda a gente veio parar a Paredes de Coura e as pessoas sentem que a companhia é importante. É aquilo, e toda a gente percebe, até os pais, quer as pessoas do teatro amador, todas as pessoas percebem o quê? Temos a escola, mas temos as Comédias do Minho, que é uma espécie também de escola invisível. Era aquilo que eu dizia, competentes do ponto de vista curricular, mas estimulados também do ponto de vista cultural e das emoções. Agora, coisas práticas. Eu não me lembro disso, mas lembro-me de uma coisa que é, obviamente que nós temos que comunicar, certo? E para comunicar muitas vezes temos que ser diretos e temos que saber aquilo que estamos a fazer até para formar públicos, mas formar públicos formam-se muitas vezes com uma programação mais, como eu diria, mais cuidado. Um exemplo concreto. Como é que eu hoje, imagina, fui fundador do Festival de Paredes de Coura, gosto de rock, gosto. Sobretudo de que é do duro, do antigo. Hoje até admito que, sei lá, os Beatles faziam canções, o Bowie fazem canções, já há muitas bandas que são palermas, não fazem canções. Acham que tem que seguir, uma banda é pop, tem que fazer canções. E isto para dizer o quê? Para dizer que, a ver se eu não fujo disto que é formar públicos, isto é que é verdadeiramente importante. Não fujo não, que é... Como é que eu comecei a gostar de música clássica? Que hoje é aquilo que eu gosto e acho que é aquilo que eu sei. Pelos filmes, coisa estúpida, não é? Pequenos trechos, até às vezes pela publicidade. Eu fazia um workshop na escola, como está aqui. Levava uma caixa de maçãs, chamava-lhe a música clássica é azul como uma maçã. Só o título era estúpido e os putos do 9º ano ia tudo para lá, sentavam-se aí também no chão e eu dizia-lhes assim, sintam a música como o sabor da maçã, aquilo do Kiarostami, do sabor da cereja. E
e os putos achavam aquilo tão estranho, e eu não era Palerma, porquê? Se metesse Schoenberg, eles ficavam a gostar de música clássica. Se metesse Penderecki, eles gostavam de música clássica. Por onde é que começava? Pela baunilha, pelo Bach, e não era estar a dizer o quê? Não era partir do princípio de tornar os miúdos menores ou incapazes de compreender um discurso mais agressivo. Ou seja, não quer dizer que uma companhia de teatro, quem está a programar, deva começar por formas pimbas, porque isso detesto e não tenho paciência para isso, e o que importa muitas vezes é comunicar a verdade e as pessoas sentirem a verdade. E obviamente que muitas vezes para sentir a verdade até pode ser uma coisa muito mais complexa e hermética. E isto da arte muitas vezes é comunicar com uma forma intensa e com verdade, que não há. Há companhias de teatro que são completamente mentirosas, como bandas de rock são completamente mentirosas, porque não conseguem transmitir. Agora, é obviamente que nesta transmissão, nós não podemos, imagine, se estamos a formar públicos, não é menorizar o público, mas é ter também um discurso, e esse discurso tem que ser inteligente e bem feito. Por exemplo, a Companhia de Teatro das Comédias do Minho, passado 5 anos, fez para gozar com isto dos chefes, que agora toda a gente está tudo na moda, os chefes, e eles tinham uma peça de teatro que era o Passo Beat, e aquilo era muito violento, com heavy metal, com sons e não sei o quê. Eu disse assim, toda a gente no fim estava a adorar, aquilo toda a gente adorou, e aquilo foi ótimo, porque houve um conjunto de miúdos que nunca tinham ido ao teatro e que passaram a ir. Eu detestei, porque eu disse assim, ui, há tempo que eu já vi isto é uma palermice. Ou seja, aquilo que foi para mim uma palermice, e eu sou desbocado, também lhes disse, então gostaste? Não. Porquê? Eu digo-lhes porque não gostei. Mas depois, o facto de eu não gostar, houve um conjunto de pessoas que gostaram, e essas pessoas vão outra vez, e se forem outra vez, estão preparadas para quê? Para levar, ou melhor, para entrarem em contacto com uma coisa mais exigente. Agora, nós não devemos ser paternalistas ao ponto de quê? As pessoas às vezes acusam-nos em paredes de cora que fazemos coisas para as elites, mas não é coisas para... Nós não temos que vulgarizar as formas culturais para que as pessoas as percebam. Nós temos que fazer as coisas. Tem que ser coisas boas, porque se for bom, toda a gente gosta. E até pode ser exigente. Não temos que, só como são do mundo rural, temos que fazer formas culturais mais adaptadas ao seu gosto. Não. O mundo rural está lá. O rancho, as concertinas, não quero saber nada disso. E eu digo-lhes lá mesmo assim, não quero saber nada disso. Não quero... Aí vocês vão dizer assim... mas não, é a cultura popular. E eu que me importa a cultura popular? A cultura popular está lá. Não estou a dizer que tenho rejeição, mas eu prefiro, essa já existe, certo? O que nós devemos criar também é alternativas à cultura popular. Ou muitas vezes integrar formas da cultura popular em esquemas de transmissão e de comunicação mais elaborados. Ao ponto de quê? Houve uma primeira experiência que nós fizemos com um músico de jazz, agarrámos-nos lá nos Zé Pereiras e fizemos uma coisa completamente diferente. Passavam os velhotes e diziam assim, olha estes, daqui a um bocado vão pôr os bombos a tocar Mozart. Ou seja, gozavam. Como muitas vezes gozam quando fazemos, por exemplo, um festival de poesia que se chama Realizar Poesia, que vem de um poema do O'Neill, e eles depois vão para a Assembleia Municipal e batem-me todos, que é, aquilo é para os amigos do Presidente, aquilo só foi para meia dúzia de gatos pingados, ou seja, e nós podíamos fazer duas coisas, já que estamos a falar da formação de públicos. Era eu achar que era o tipo mais inteligente do mundo e não ouvir o que as pessoas disseram, porque de facto, se eu investir 40 mil euros e tiver 200 pessoas no primeiro ano, certo? Se chegar ao segundo ano, 200 pessoas e eu olhar, e são sempre os mesmos, o que é que eu tenho que fazer? Repensar, o que é que fizemos na programação do Realizar Poesia? Metemos os miúdos da música clássica, o coro, o teatro, e o que é que aconteceu? Aconteceu que no domingo, o Centro Cultural, que tem 400 lugares, estava cheio. Aqueles que diziam mal do Festival de Realizar Poesia já começaram este ano a dizer que este ano estava muito diferente. O que importa muitas vezes nisto da formação dos públicos, para não vos maçar muito, é implicar também as pessoas nos processos. Isto é que é importante, implicar as pessoas nos processos e muitas vezes também ter a coragem para arriscar.
houve há pouco tempo uma das coisas que as comédias fizeram foi que o elenco artístico ficou parado em 3 meses e deu a oportunidade imagine, das pessoas da produção, do secretariado, do teatro amador, serem eles por assim dizer, os protagonistas principais. E eram os artistas a fazer produção de dia para que à noite as pessoas da produção fizessem elas o espetáculo que depois já entra em digressão, como é que se diz, de ambulatório por todas as juntas de freguesia, aqui eles fazem os espetáculos nos sítios mais inauditos. Mas é isto, é implicar a comunidade. E o que aconteceu no outro dia, que não é uma coisa muito comum, nas comédias do Minho, eram os presidentes de junta a aparecer. E podem ter a certeza que vocês podem pensar que é pouco público, mas numa freguesia de 300 pessoas, estou a falar da mais pequenina, estavam lá 200 pessoas, então isto quer dizer o quê? Quer dizer que a companhia está a funcionar. Ao ponto de quê? Vítor Paulo, vou pedir para concluir. Só vou concluir agora, ao ponto de quê? A companhia tem um projeto pedagógico muito importante com os miúdos, vai à escola, tem um projeto comunitário muito importante e ao ponto de quê? Para terminar, imaginem que acabavam todos os apoios, certo? Precisávamos de 250 mil euros anuais. Podem ter a certeza que, quer eu, quer os meus colegas dos 5 municípios, arranjávamos os 250 mil euros para a companhia não fechar, porque ela tem uma importância tão grande no território, porque é um projeto que está envolvido com a comunidade, não foi esse o objetivo primordial, a companhia teve paciência para crescer por ela própria, para encontrar caminhos, alguns deles foram difíceis, e depois disso saber que o projeto era comunitário, não era só levar o teatrinho às aldeias, mas depois ter um projeto educativo e um projeto cultural associado, ao ponto de nós acharmos que se a companhia por qualquer motivo desaparecesse, podem ter toda a certeza que as pessoas, quer os governantes, quer as pessoas do território, achavam que ele ficava mais pobre e mais desqualificado. Ou seja, as pessoas sentem que as comédias do Minho é um projeto deles. Se calhar o sucesso, e agora é um problema de sucesso, nós já temos essa consciência que é o problema de gerir o sucesso e ter inquietude, porque senão aquilo também acaba em pouco tempo, mas é isto que é, se calhar o segredo foi não em primeiro lugar pensar em formar públicos, mas começar por construir o projeto e depois partilhar esse projeto, e é através da partilha muitas vezes que se formam os públicos. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada aos três. Vamos abrir o debate, vamos conversar todos. Alguns pontos que me ficaram das vossas intervenções. Houve um momento que a Mafalda se referiu ao Brasil e disse que o que aconteceu no Brasil vai contra os valores da cultura. Qual cultura? Quais valores? Isto também não será uma cultura? O Luís, e agora isto associa-se muito ao que o Vítor Paulo também disse, falou-nos do facto de atribuirmos nós próprios como cidadãos pouco valor à cultura, o chamado valor público que raramente medimos. E quando digo medimos, não estou a falar só de números, não é? Medir no sentido de avaliar de várias formas, inclusivamente qualitativas. Raramente nos questionamos, e se isto fechar amanhã? Quem vai sentir a falta? Quem vai queixar-se? É algo até que conversamos algumas vezes entre nós. Há projetos que envolveram as pessoas, não é? Dos locais, no seu desenvolvimento, do projeto em si. Acaba o financiamento e ninguém se queixa. Por muito que durante o projeto as pessoas disseram que aquilo foi maravilhoso, que adoraram, etc. E num encontro que estivemos com a Mafalda em setembro, perguntei aos colegas ingleses, apresentaram-nos projetos também que envolveram comunidade, as pessoas, que falaram da importância que determinados projetos tiveram para elas, como pessoas, e perguntei-lhes, e se o financiamento acabasse, o que é que as pessoas fariam? E eles nem pensaram, disseram, podes crer que iam reclamar e reclamar muito. Por que aqui não se reclama?
não é? Não são poucos. Não sei o que é que aconteceria se as comédias do Minho de repente ficassem sem financiamento, se houvesse uma mudança nas autarquias que neste momento apoiam e de repente não há, o que é que aquelas populações que vivem com este projeto há tantos anos fariam? Portanto, são algumas coisas que me ficaram agora das vossas intervenções. Não sei se alguém gostaria de colocar uma primeira questão ou partilhar uma reflexão em relação ao que ouvimos. Estão ainda Não a tenham pensar? vergonha. As pessoas da cultura costumam ser mais dinâmicas do ponto de vista... Somos mais tímidos, não é? Hã? É preciso aquecer. Tem que ter uma ação de formação para perder a timidez. Hã? E se eu disser que sou tímido, não acreditam. Mafalda, talvez começava com as coisas que eu apontei e dou-vos algum tempo, talvez, para pensar um bocadinho. O que se passa no Brasil? O Bolsonaro não representa uma cultura também? Não, claro. Eu respondi por mim. Na minha definição de cultura é uma que não é aquela, mas de facto há definições de cultura contraditórias, não é? Há definições de cultura... A definição de cultura é política, isto é, para voltar atrás, por exemplo, eu quando estive a ver as políticas culturais da extrema-direita, as políticas culturais do UKIP, que Nigel Farage foi o partido, que saberão, que esteve durante anos a dizer que era preciso um referendo do Reino Unido, certo? Sobre a participação na União Europeia. Conseguiram. As políticas culturais deles dizem o quê? Dizem assim, está no manifesto deles, isto vocês encontram, a pessoa basta ler e estão lá. Diz assim, as práticas culturais diversas são ok, aceitamos, mas qualquer que seja a prática cultural, ela tem de estar, como é que se diz, subsumed, ou seja, tem de estar incorporada na cultura inglesa. Quando se vai ver as políticas culturais francesas, de Marine Le Pen, quais são as políticas culturais delas? No manifesto, quando vamos votar, há os manifestos, não é? Quais são as políticas culturais da Marine Le Pen? Ela dizia assim, uma das coisas que ela dizia, por exemplo, é vamos tirar a bandeira europeia dos monumentos. Eram uma das 3 ou 4 ideias. É central. Vamos deixar de financiar... Isto não estava neste manifesto, estava nos manifestos locais, porque a cultura em França é uma coisa que é dividida entre o nacional e o regional. Mas nos manifestos regionais estava, vamos deixar de apoiar práticas culturais que não sejam francesas. Isto não é só na extrema-direita, a extrema-esquerda também. Eu estive a ver, isto já foi há alguns anos, mas o primeiro manifesto do Syriza, partido grego, o Syriza pode ter muitas coisas positivas, vamos imaginar, como todos os partidos, mas nas políticas culturais, não sei, em teoria, não sei, eu não conheço. Estou a dizer isto porque sei que muitas vezes fala de forma positiva, não sei. O que eu tive a ver foi as políticas culturais. Aquilo eu achei assustador, sinceramente. Uma da coisa que estava escrita era as políticas culturais, vamos apoiar políticas culturais que apoiem uma visão da cultura grega. Sinceramente, eu lembrei-me do realismo soviético, sabem? Aquela ideia da cultura da Rússia em que a cultura tem de defender uma visão da nação. Isto são visões de cultura, são visões de cultura que pessoalmente não são a minha. A minha visão da cultura é uma visão da cultura de um Estado democrático plural, porque eu tenho a sorte de ter nascido e crescido em Portugal, em democracia, e de ser, até disse isto na conversa que nós tivemos em Varsóvia, eu sou democrata acima de tudo, e portanto para mim as políticas culturais têm de ser democratas, diversas, abertas. Mas há visões de políticas culturais diferentes, absolutamente. E, por exemplo, a Hungria, enfim, vou dar mais um exemplo. Não, na Hungria não, na Polónia, os colegas que estavam nesta conferência onde eu encontrei a Maria disseram-nos que o governo atual polaco, que não gosta de minorias, não gosta de mulheres, tal como a Hungria não gostam de judeus, não gostam de organizações internacionais baseadas, enfim, nestes 2 países, estão a investir mais na cultura do que eles vinham há 15 ou 20 anos. Portanto, eles estão a investir na cultura. Só que investem numa cultura que diz que o seu país é melhor do que os outros, nacionalista. Uma cultura que diz uniformidade. Isto é uma visão da cultura, mas não é a minha. E, enfim, não sei se isto está a responder. Acho que, por isso é que eu disse que acho que é importante nós de pensarmos no nosso trabalho. É muito difícil porque nós temos muita coisa para fazer, temos objetivos, temos budgets, orçamentos, temos muita coisa para fazer. Mas tentar perceber qual é a visão de longo prazo subjacente ao que nós estamos a fazer. Estão a perceber? Porque
Caso contrário, podemos, e eu falo para mim também, caso contrário, podemos estar a apoiar ou estar a construir uma visão de sociedade que se calhar não é bem aquela que defendemos, sabem? E, portanto, acho que temos de pensar nisto a longo prazo. E uma coisa que eu queria dizer muito rapidamente é que isto não é só em termos políticos, económicos também. Estava a falar disto antes. Uma coisa que me faz alguma confusão e que estou a começar cada vez mais a pensar nisso, são modelos económicos, sabem? O nosso modelo económico, que é um modelo económico muito baseado no crescimento, um crescimento sem limite, crescer, 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 crescer. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estive cá em Portugal e vi 46 graus, não é? Há economistas que dizem que o modelo económico com base no crescimento, 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 crescimento não está associado à extração de petrolífera. E quando nós falamos na cultura em crescer, acho que é importante, lá está, perceber crescer o quê, como, certo? E não crescer, se calhar, de outra forma. Lá está, isto é a minha própria visão. Para mim, o académico e o político estão muito relacionados. Acho que estão sempre relacionados, é só que eu, numa caso, não estou a tentar fingir que não estão. Mas acho que é muito importante responder a isto. Enfim, não sei se responder à tua pergunta. Enfim, assim um bocado de uma forma desorganizada. Sim, acho que o nosso pensamento também, com tudo o que está a acontecer, eu sinto muitas vezes que está um bocadinho desorganizado também. Porque estamos a tentar perceber o que é que se passa, não é? E perguntava-vos se, de alguma forma, porque temos também muitos colegas aqui que trabalham em serviços educativos, muitas vezes prioritariamente associados a esta questão do envolvimento dos públicos, se bem que não é só uma questão de serviços educativos, se sentem calmos, seguros, se sentem que Portugal está safo, está longe de situações dessas, ou se recentemente viram sinais preocupantes também naquilo que são coisas que discutimos em público. Posso só repor uma coisa que eu comecei com a provocação e depois não acabei com a solução, que disse que tínhamos que enganar as pessoas e depois é que me lembrei que não disse porquê, ou para quê. No fundo é enganar no sentido de atrair as pessoas aos lugares, aos espaços, aos projetos, porque eu sinto que, pelo menos em boa parte da população, há um preconceito enorme sobre o que é arte contemporânea e há uma rejeição automática de que isto não é para mim. E então as pessoas não estão no grau zero disponíveis para o que o artista ou que o quer oferecer, ou quer partilhar, ou quer apresentar. Então, no fundo, as áreas de mediação e nesta lógica de criar desenhos de festival que atraiam as pessoas por coisas que acham que são para elas e que de repente eu entendo o que tu queres de mim neste lugar, ou com uma dificuldade que é alguém se inscrever numa formação, a ansiedade que isso pode provocar de será que é para mim, se eu tenho que ter conhecimento prévio, se é para a minha idade, quem é que vai lá estar. Tudo isto são questões que o público tem sempre inerentes. Então, no fundo, é criar lugares de encontro que as pessoas percebem que também é para elas e depois dentro desse encontro existem uma panóplia de ações diferentes em que de repente temos espetáculos de dança contemporânea esgotados e as pessoas nem se aperceberam que estão a ver um espetáculo de dança contemporânea. Se eu dissesse vamos ver dança contemporânea a um projeto X, as pessoas não teriam ido porque isto não é para mim, isto é para não sei quem, para um eles qualquer que as pessoas inventam e de repente, como estão num espetáculo de ilustração, num projeto de ilustração, estão a ver projetos, muito deles bastante exigentes ou completamente ainda em processo de criação, nem sequer estão ainda definidos, são processos acima de tudo, e as pessoas estão a participar e a gostar porque retiraram de si aquela casca de isto não é para mim e de repente que rejeitam essa abordagem. Daí então o engano é de seduzir, no fundo é uma lógica de sedução para os projetos sem ter aquela capa que é muito difícil, aqueles óculos que vamos ver a exposição e vemos de uma forma quase imediata e nem sequer nos damos tempo e não trabalhamos o olhar para perceber como é que me posso relacionar com este objeto. E esse objeto pode ser de tudo, e o que eu sinto muitas vezes é isso. Depois, no final, as pessoas até vão gostar, depois, estando lá, eu digo, temos que atraí-los. Estando cá, nós já tratamos deles e conseguimos dar aqui, criar os contextos certos para que as pessoas se sintam confortáveis no desconforto. Não é? Portanto, temos que provocar, não somos paternalistas de todo, podem prever a nossa programação, temos de tudo, e esta dimensão das pessoas se apropriarem e isto que eu chamo arte popular, no sentido que a cultura popular, das pessoas sentirem que isto é delas, faz parte delas e que se revêem naquilo que está a acontecer e para mim muito que acontece naquilo que nós sabemos que é arte popular é uma arte cristalizada ou uma cultura cristalizada que nem sequer é nossa, portanto é uma coisa que não cria transformação, não cria tudo aquilo que nós dizemos que a cultura tem ou deve criar e acho que é esse ato e essa cristalização de um processo que ainda é do tempo de Outra Senhora, onde nós vaziamos até uma dimensão mais comercial comercial no sentido de empática e não de rentável da cultura e fez com que as pessoas importassem as novelas do Brasil, as séries da América, a música anglo-saxónica e de repente esvaziámos a produção nesse setor em Portugal. Então de repente tens uma excelência no nicho,
tens uma produção de excelência que não toca, que é interrompida por outros estímulos, nada contra, e depois quando se fala de cultura popular, é aquela coisa paupérrima, de fraca qualidade, que é o pimba e outro tipo de expressões que não criam qualquer tipo de transformação. E o que me interessa muito é de esta matéria, os sotaques, as vivências, as terras, as histórias, as lendas, as vivências das pessoas serem novamente também massa crítica e envolver as pessoas nos processos, como é óbvio, para elas perceberem também a dificuldade, mesmo nas equipas. Eu sinto que há uma dificuldade às vezes quando acolhes um projeto que já vem todo ele mastigado e fabricado e está a fazer uma digressão, que sai de Lisboa e vai lá 1 hora ou 2, e a diferença que é acolher um projeto de criação. A dureza que é acompanhar um processo de criação, e as próprias equipas, os espaços culturais, às vezes nem sequer estão trabalhadas e estão disponíveis para o ensaio, erro, para o põe, tira, e não, porque próprias nem as estruturas culturais às vezes têm a noção do que é um processo criativo e o que é que implica, não é? Portanto, estou muito habituado a receber já o fato com a dimensão certa. Pronto, era só repor aqui um bocadinho, porque eu fiz a provocação e depois não dei o ponto. Sim. Não sei se temos o microfone. Temos, só um momentinho. Bom dia a todos. Faço parte do Serviço Educativo dos Museus Municipais de Setúbal, chamo-me Leonor, e eu gosto muito desta expressão que ele utilizou, levar as pessoas ao engano. E eu penso que levar as pessoas ao engano tem muito a ver com o lúdico e com a surpresa. Porque nós, quando fazemos uma atividade para os mais pequeninos ou para o público mais crescido, quando pensam que vão visitar ou participar numa animação com o título X e depois, com a surpresa, afinal, são assuntos que se revêem no aspecto da vivência que têm naquela comunidade, naquela cidade, e que afinal o que lá está, seja no museu ou no exterior, património local, revêem que ali estão memórias dos seus pais, dos seus avós, da tia, da vizinha, e que aquelas profissões ou aquela pedra ou aquele azulejo, seja o que for, passou por lá todos os dias e afinal não sabia o que aquilo era, o que aquilo significava. E então está próximo. Fica próximo apenas por aquela experiência. E nós, técnicos, ao transmitir isso, ou ao conseguir isso de uma forma da surpresa, do lúdico, a experiência fica muito mais rica a todos os níveis. Até os pequeninos pensam que vão ver a história dos 3 porquinhos no museu e afinal não vão ver isso, vão ver 3 porcos que lhes vão apresentar algo que tem a ver com as memórias dos seus avós naqueles espaços diferentes. E eles, então, e vai aparecer o lobo? Não, qual lobo? No fim até pode aparecer ou não, mas o lobo afinal é amigo. São umas transformações que levam ao conhecimento do espaço e do património, que cria referências para voltar e para trazer os pais, os avós, e de pequeninos cria-se aquelas raízes que vão ficar como a tal referência, o sentimento de pertença. Isso consegue-se com essas atividades que muitas vezes não são tão óbvias, são enganosas. E isso dá alegria, dá prazer também a nós técnicos. E eu queria peço desculpa, só queria dizer isto porque me revi muito nessa expressão e noutras questões que falaram do envolvimento com a comunidade, porque só protegemos aquilo que conhecemos, afinal de contas. Obrigada. Posso ser muito provocadora, mas assim, de propósito. As pessoas chegam até nós e partilhamos conhecimento e ficamos a conhecer melhor. De que forma, através do trabalho que todos fazemos, criamos condições para que depois as pessoas, cidadãos de vários backgrounds, não é? Com vários conhecimentos, experiências de vida, podem depois receber de forma crítica
as afirmações de um professor catedrático que diz que um homossexual não pode tomar conta de rapazes ou que uma mulher recém-casada não seria completamente legítimo não ser contratada como modelo. E de que forma, através do trabalho que fazemos e conhecendo o tal património e com toda a programação que propomos às pessoas, essas pessoas poderão receber de forma crítica as afirmações de um sindicato de polícias que diz que nem todos os presos merecem o nosso respeito. Porque a mim, estou a partilhar aquilo que é a minha preocupação neste momento e fazendo depois a ligação a tudo o que se passa no mundo e eu considero que Portugal não está imune, não é? O tal, como é que se chama aquele grupo escudo identitário? Já os vimos aqui à frente do Museu de São Roque, não é? Ao pé do padre António Vieira. Já os vimos também em setembro em frente ao Teatro Nacional. Não somos imunes. Eu pergunto de que forma, através do nosso trabalho, damos condições para todos ficarmos um bocadinho mais críticos. Vi também colegas do Brasil a comentar e a dizer a outros colegas que estavam a exagerar, que a ditadura acabou, que também não conseguem mais confiar em ninguém, não querem ler notícias. E um outro colega partilhou ontem um extrato do livro de Madeleine Albright que dizia que o fascismo começa quando as pessoas dizem que já não podem confiar em ninguém. Portanto, eu volto a colocar as colegas de serviços educativos que tratam de programação, que tratam de comunicação, de que forma o que nós fazemos todos os dias cria condições para um pensamento mais crítico e para um maior envolvimento. Falas tu. Então, tu fizeste uma pergunta anteriormente à qual também ninguém respondeu, que tem que ver se nós achamos que no nosso país também estamos em perigo. E eu acho que estamos, nós não estamos a perceber porque somos de grandes costumes, mas estamos em perigo. E eu vou recordar-vos só de casos dentro da cultura. Em 2006, em novembro, 30 pessoas fecharam-se dentro do Teatro Municipal Rivoli no Porto. Eu tinha acabado de chegar a Guimarães, estava muito feliz por voltar para perto da cidade, que ainda é a cidade que eu prefiro, e muito chocada porque a cidade estava absolutamente vazia de vida, da vida que eu tinha deixado muito pouco tempo atrás, e aquilo parecia-me inusitado. E 30 pessoas decidem afrontar o poder político, decidem afrontar o politicamente correto, decidem afrontar a legalidade e durante alguns dias ocuparam o Teatro Rivoli. E todas as noites, foram 3 ou 4, eu fui ter com eles e estava a trabalhar todos os dias e todas as noites fui a conduzir de Guimarães até ao Porto para estar com eles até às 4 da manhã, o que me valeu uma mega inflamação muscular que me deixou de cama, e éramos cá fora pouco mais de 30. Isso é absolutamente perturbador. E é verdade, eu concordo com o Luís, é uma pessoa com quem eu converso muito e de quem discordo muitas vezes, mas é estimulante. O que é verdadeiramente estimulante é abrir espaços para se discutir e para se discutir infinitamente aquilo que nos une e perceber qual é estamos a criar espaços para movimentos perpétuos entre aquilo que nos une e aquilo que nos separa. E eu tentei, durante esses dias, comunicar com vários colegas de Lisboa e a maioria das pessoas me diziam: não tenho nada a ver com isso, na comunicação social não está a passar informação suficientemente clara, portanto não me quero posicionar. E eu sei que houve uma pequena manifestação ou à porta de São Luís ou no Largo Camões e eram talvez outros 30. Desculpem, mas isto é muito grave. O Porto é a segunda cidade do país e ficou quase 10 anos sem o seu teatro municipal. Isto foi um caso. Outro caso foi o meu caso. Eu agradeço muito ao Alfredo e à meia volta terem-me convidado para estar aqui e eu continuo a trabalhar nesta área, mas há uma deslocação, enfim. Então às vezes já me sinto assim um bocadinho fora da caixa, mas se calhar quando estava a preparar isto pensei, não,
é que estou cada vez mais dentro da caixa, porque eu saí de uma instituição cultural enorme e credível deste país, em Guimarães, o Centro Cultural Vila Flor. Na altura já tinha passado por uma capital europeia da cultura, as pessoas gostavam muito do meu trabalho, achavam que o serviço educativo era exemplar. Eu despedi-me e durante 2 anos e 8 meses aquele sítio ficou sem programador de serviço educativo e ninguém disse nada. A preocupação de alguns dos meus colegas programadores era perder um parceiro, bolas, e ninguém escreveu um e-mail ou uma carta à direção da oficina ou à Câmara Municipal de Guimarães a dizer quando o raio é que arranja um programador para o serviço educativo. Nenhum colega meu fez isso. E as 2 pessoas que lá estiveram durante 2 anos e 8 meses a trabalhar sozinhas, levaram aquilo às costas da maneira que puderam, sem autonomia e sem direção. E ninguém disse nada. E eu fartei-me de receber e-mails do público que ajudei a desenvolver, a envolver em Guimarães, mas fui eu, a oficina não recebeu nenhum e-mail. As condições em que o Teatro Maria Matos fecha, se divide, e sobre isso não me vou adiantar, vocês conhecem bem. Há cerca de 1 semana e meia, o diretor artístico do Teatro Virgínia despediu-se. E aquilo que a Câmara de Torres Novas tem para dizer sobre isso é nada. É banalidades. E são as mesmas banalidades que me disseram a mim em dezembro de 2006, enquanto parceira daquela Câmara, enquanto diretora do Festival Materiais Diversos, e que me fizeram bater com a porta. E aquilo que eu acho que é mais urgente muitas vezes não é enganar o público, embora eu compreendo da bondade do Luís Ferreira, porque eu conheço os princípios do Luís Ferreira, mas os discursos do afeto e da exaltação, que efetivamente nos mobilizam e mobilizam a mim também, têm que passar por introduzir muitas vezes uma palavra nisto tudo, que é não. Não quero. O senhor está errado. O senhor está a cumprir mal o seu trabalho e devia era sair do lugar que ocupa, porque não tem condições, não tem legitimidade para ocupar esse cargo, não tem conhecimentos suficientes, não tem uma visão para a cultura e, portanto, não vai ser parceiro do meu festival. E aquele diretor artístico que acaba de se demitir subiu muitos pontos na minha consideração, porque bateu com a porta a alguém que não tem uma visão para o seu teatro municipal. E é um teatro municipal que faz parte da rede 5 Sentidos, que também nunca disse nada sobre uma série de barbaridades que ocorreram entre a mudança de direção artística do Tiago Guedes para a mudança de direção artística do Rui Sena. E desculpem, mas isto são só alguns dos casos que se passam nas nossas barbas e nós estamos todos aqui reunidos, calados, a ouvir. Adorei a tua comunicação, mas isto de facto não é teoria. Vocês têm que dar o corpo ao manifesto. Vocês têm que se pôr aqui a fazer o que eu estou a fazer, que é quase chorar à vossa frente. Estão a perceber? Saber dizer que não, uau, quantas vezes não pensava nisso, não é? Quem é que sabe dizer que não e quem o diz? O não. Alguém? Sim. Espere só pelo microfone, por favor. Eu também estou um bocadinho emocionada e obrigada, Elizabeth, eu sou de Torres Novas e pronto, estou a deparar-me com esta situação do Teatro Virgínia e posso dizer que acho que fui a única pessoa da cidade e do concelho que assumiu uma posição perante isto tudo. Tentei falar com o Rui Sena, com outras pessoas, com o Presidente da Câmara, com outros colegas e poucas pessoas se posicionaram publicamente. Não sei se é uma questão de medo, se é uma questão de não quererem assumir nada. E está a ser um percurso difícil, porque as pessoas têm um discurso muito pequenino de apoio à cultura. Estamos a falar de coisas que eu achava que já não teríamos que justificar, como se uma bilheteira, se um espetáculo tem 5 pessoas a ver, não é válido. É válido, é? Portanto, chegamos a este ponto. Ou uma afirmação como eu tive que ler, que foi: talvez os espetáculos tenham qualidade a mais para Torres Novas. Esta foi extraordinária, de uma pessoa que eu conhecia bem formada, tem um curso superior, tem mestrado,
E eu não estava à espera de ter que lidar com isto ainda. O pensamento político, há bocado falava-se de políticas culturais, é muito pobrezinho em Portugal. E é um problema grave, porque eu estive reunida com um partido este fim de semana e tentei explicar-lhes, na minha ainda pouca visão, porque eu não trabalho em nenhum teatro, eu moro em Torres Novas, sou artista de formação, mas sou professora de dança. E estive reunida com eles e tentei-lhes explicar minimamente, da forma mais básica, o que seria o funcionamento de um teatro e porque é que era fundamental eles tomarem uma posição como oposição na Câmara Municipal, que deveriam dizer qualquer coisa e talvez tentar orientar o discurso, porque o discurso realmente é aquele que ainda há bocado se falava, o que importa é a cultura popular e as coletividades, e desde que isso esteja, para a maioria das câmaras neste momento, as coisas são um pouco assim. Se isso estiver garantido, para eles a cultura chega a isso. Pronto, era só. Obrigada. Obrigada. Quero passar à Susana. Olá, sou a Susana Duarte, trabalho aqui no São Luís, faço a programação para os mais novos. E gostava de partilhar isto. Portanto, primeiro dizer que quando tu lanças esta questão de será que temos que nos preocupar, sim, completamente de acordo com o que a Elizabeth diz. Acho mesmo que temos que nos preocupar muito, não é? Porque eu nasci em 74 e achei que provavelmente nós nunca iríamos voltar a ver algum tipo de regime, se calhar como os que estão a aparecer agora no poder. E isto a mim, pessoalmente, assusta-me muito, porque eu já nasci em liberdade, mas nunca pensei que, se calhar, um dia pudéssemos voltar para outro sítio, que não este que eu conheço. Sobre como é que nós podemos, ou de que forma é que podemos fazer este envolvimento público, eu penso nisto todos os dias, porque tem a ver com o que eu faço aqui na programação para os mais novos e é uma coisa de facto que me inquieta muito, não é? Porque falámos aqui já sobre estes modelos, como dizia o Luís, do figurino que chega já pronto, não é? E aquilo que me interessa, sobretudo naquilo que eu faço, é inquietar e é abrir espaço ao pensamento e à crítica, não é? E eu acho que isto, naquilo que eu faço, como na minha vida pessoal, na minha casa, com a minha família, aquilo que mais me preocupa é criar, de facto, esta inquietação e dizer que não devemos aceitar sempre tudo, não é? Devemos pensar. Então, eu acho que naquilo que eu faço, e não sei se faço bem ou mal, e também me questiono muitas vezes sobre o que faço, é precisamente deixar esse lugar ao outro, que é o lugar. Este sítio tem que ser um sítio onde é possível pensar e onde é possível questionarmos e onde é possível, quem aqui vem, ter esse espaço para pensar e para questionar. E eu acho que as nossas casas e as nossas programações têm que refletir esse espaço para questionar e para refletir, e o espaço para a crítica. Também tenho a sensação que é de facto um trabalho demasiado longo, que não se consegue fazer num mês, num ano. É um trabalho que tem que ser feito, de facto, no meu caso, com a própria equipa do teatro, com a comunidade educativa, e aqui é convencer, cativar, envolver os professores, os auxiliares e os miúdos, não é? Pronto, no caso em concreto do meu trabalho, que está mais vocacionado para crianças e jovens. E de facto é isto que sobretudo me interessa, mais do que apresentar projetos que estão completamente fechados e que são só o objeto artístico enquanto si, não é? Mas de facto criar esta inquietação e pronto, e era isto que queria partilhar, que acho que este para mim é um bom caminho, não é? Mais do que só apresentar espetáculos, é deixar esta inquietação e este espaço para pensarmos, nós todos, não é? Porque eu não acho que esteja num sítio qualquer superior ou... se calhar tenho outra responsabilidade pelo trabalho que faço, mas qualquer pessoa que aqui entre, um professor, um aluno, uma pessoa do público em geral, que queira questionar, é tão válido como eu ou qualquer um de nós, enquanto programadores ou enquanto pessoas ligadas à cultura. E é isto. Espera um bocadinho pelo microfone, por favor. Tenho uma
Pergunta um bocado desafiadora como público. Se todas estas entidades têm consciência, mais ou menos, que entidades, espaços e tudo isso que existe, porque eu agora tenho uma pergunta do outro lado. O público que vai, que quer ir, às tantas também está completamente invadido. Só este fim de semana, depois acabei por não sair de casa no domingo, que o pequenino disse-me assim: "Oh mãe, por favor, podemos ficar em casa sem fazer nada um dia?" Pronto. Agora tenho esta perspectiva, ok, também. Eu vejo esta consciência, eu vejo esta preocupação, eu vejo estes espaços, eu vejo esta abertura, estes festivais, estas coisas todas, que é maravilhoso, é espetacular. Fico preocupada com os 6% que o Luís falou, se realmente era só naquela de participação e de ida, se realmente somos sempre só os mesmos, e dentro destes mesmos, então, sentimos-nos completamente invadidos e com tanta coisa boa que queremos ir e queremos ver e queremos fazer. Vocês próprios depois também começam a ter essa consciência, e eu acho que sim, sei que sim, e essa articulação, porque a minha casa oferece isto e tem isto e estou inquietada desta maneira para ver se a outra casa está inquietada de outra maneira, pronto. Mas eu, às vezes também me ponho a perguntar também o cuidado que temos que ter, porque parece que Portugal é um país de 10 milhões com X centros comerciais. Portanto, atenção, não é? Não vamos ficar depois também com... Mas pronto, eu também digo isso, mas também vejo que os centros comerciais estão todos cheios, portanto, todos os espaços da cultura ainda há espaço, acho eu, para estarem também todos, esses todos que existem. Mas também lanço a minha pergunta, esta minha provocação é neste sentido, também que haja articulação e que haja esta preocupação de realmente, às vezes... Queremos ir a todos, está tudo a dar ao mesmo tempo, seremos mesmo os mesmos a ir a todos, não somos? Pronto, era só esta... Posso responder? Sim. Diga, faltas. Ora bem, estas questões que estão a pôr são muito, muito importantes. O exercício da cidadania, o facto das pessoas não serem capazes de dizer não há solidariedade, ou verem as coisas, não se posicionarem, uma coisa que não é só na cultura, existe na sociedade, não é? E, portanto, se calhar não vamos desesperar, vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Há sempre, em todas as épocas, problemáticas, sempre, mas também temos espaço de liberdade. Eu sou do tempo em que não havia liberdade, no tempo em que um grupo de teatro que ia sem saber nas organizações locais e que nos contactavam, portanto nós fazíamos parte do grupo de teatro do técnico, mas era tudo encapotado por um coro académico, portanto, mas tínhamos uma posição e tínhamos uma posição aberta, uma posição pela liberdade, uma posição democrática, queríamos mudar esta intenção. E chegámos a ir ao Barreiro, à Moita, não sei o quê, e saímos para a janela. Portanto, há sempre este... Agora é diferente, portanto, quem não viveu, não desesperem, porque continuem a trabalhar e continuem a trabalhar com os públicos, com as pessoas. Não é públicos números, 5, 10, 15, 200, não interessa, são as pessoas. Porque essas pessoas que vivem a experiência estética, que vivem a situação, que se implicam, passam a ver as coisas de outra maneira. Porque as pessoas que foram as próprias pessoas locais que nos contactaram, mas que nos protegeram. Saímos em Mafra também pela janela, porque a PIT estava lá. E eles é que os localizaram e eles é que nos arranjaram a forma de sair. E, portanto, isto era uma forma de trabalhar neste sentido. Pois é natural que quem tenha nascido depois de 74, todas as vezes isso tenha muita frustração quando encontra barreiras. Mas não desistam. Eu acho que é sempre implicando e ter a consciência de que aquilo que se faz é de uma forma sentida. Porque nós estamos a interagir e a partilhar com os outros. E isso que está também faz questionar. E quando se questiona, as pessoas podem dizer que sim, ou que não, ou fazer assim, ou fazer assado, mas estão a pensar, estão a agir. Quando é tudo amorfo, é tudo politicamente correto, toda a gente tem que dizer que sim, toda a gente tem que ser assim, toda a gente tem que vestir azul, toda a gente tem que vestir de vermelho, isso então não vamos a lado nenhum. Então aí estamos a criar terreno para que haja o desenvolvimento de muitas coisas. É só partilhar
porque esta minha posição e também esta minha experiência, não é? Mafalda, queres acrescentar e depois a Ana? Tá bem. Então, muito rápido. Eu queria só dizer, são 3 coisas muito rápidas. Uma, também mais uma vez, provocação se calhar. Às vezes, é para responder ao que disse, às vezes eu tenho a sensação, não é nesta conversa aqui, mas noutras, que se diz, e mencionaste isso, levar a cultura às pessoas que não têm cultura, ou há quem não que esteja interessado em cultura e isto é negativo. Há pessoas que não querem ver arte contemporânea, ainda bem, cada um tem a sua vida e a sua definição. Eu acho que não podemos, e dizer o contrário muitas vezes é paternalista. Agora, isto é, se uma pessoa viu arte contemporânea, já teve essa oportunidade 1, 2, 3 vezes, não gostou, diz que quer antes fazer outra coisa, música, teatro, rock, tudo bem. E acho que não podemos ser paternalistas. Não fomos aqui, mas eu só quero dizer porque acho que é importante não ser e não ter estes pressupostos. Dito isto, segundo ponto, há quem o queira fazer, mas nós temos vidas tão ocupadas, não é? Acordar cedo, muitos temos miúdos, ir para o trabalho, voltar do trabalho, 1, 2 horas, não é? À noite, jantar, não sei o quê, ver um filme. Ao fim de semana, limpar casas e tal, limpar a roupa, lavar roupa, não sei o quê. A cultura, se a cultura quer mesmo estar disponível para as pessoas, tem de estar próxima das pessoas. E o que eu não vejo, não é só em Portugal, é em todo lado. Eu ando a comparar políticas culturais. E as políticas culturais continuam a ser desenvolvidas para as capitais. Então, mas como é que as pessoas vão conseguir, com as vidas ocupadas e com os constrangimentos que têm em termos de tempo, mesmo se quiserem ir a um teatro ou ir a um museu, como é que conseguem fazer se o espetáculo é, imaginem, às 6 da tarde, quando os miúdos ainda estão na escola? Não é? Portanto, nós temos de pensar e desenvolver políticas culturais que se adaptem à vida do público que nós queremos que venha. Mas este, infelizmente, é um trabalho que eu acho que não vejo em lado nenhum. Portanto, nós precisamos de quem trabalha na cultura que ajude verdadeiramente a desenvolver estas políticas culturais ao nível local, regional, nacional, europeu. Não há. A sério, é uma coisa inacreditável, não percebo como é possível, mas não há. Não há pessoas a fazerem isto. Por favor, façam-no, vamos fazê-lo juntos. Terceiro ponto. E, portanto, um exemplo, a minha mãe vive em Alpiarça, há umas piscinas lá, não sei, podia-se fazer coisas no verão, giras, festivais, não há, não se faz, e não é nada contra os autarcas de Alpiarça, que eu não conheço, mas quer dizer, não é? Porquê que não fazemos isso? Porquê que a cultura tem de ser numa grande instituição e tudo muito sério? Terceiro ponto, rápido. Muitas vezes, e mais uma vez não é uma coisa que eu tenho ouvido aqui, mas acho que é importante dizê-lo, falamos sobre... lá está, o popular, como se o popular e como se o trabalhar com os públicos estivessem em oposição ou se fosse contraditório com a ideia de qualidade. Não é. Ok? Não é. Mais uma vez, não é uma coisa que eu tenho ouvido aqui, mas acho que é importante dizê-lo. Não podemos confundir acessibilidade com, como disse, o patetice. Não é? Ideias complexas, linguagem de todos os dias. Não é contraditório. Não temos de falar como um filósofo francês dos anos 60 ou 70 para falar de cidadania. Não é? Estamos aqui a falar de cidadania e ideias complexas. Mesma coisa na cultura. E um exemplo, eu trabalhei como artista há uns anos, trabalhava numa instituição cultural em Londres que trabalha muito com a comunidade, porque eles perceberam que tinham muito público que vinha de internacional, que vinham de não sei o quê, Nova Iorque, iam lá trabalhar, iam lá bater à porta. Não sei o quê, iam bater à porta, porque trabalhavam com artistas contemporâneos que têm muitos prémios, não sei o quê, que estão a puxar, não é, o trabalho que se faz naquela área, a empurrar um bocado os limites, não é, das práticas contemporâneas. E eles perceberam que não trabalhavam com a comunidade, e chama-se The Showroom. E então eles começaram a trabalhar com a comunidade. Não para, mas com. E um exemplo é que uma artista com quem eles trabalharam foi nomeada pela Turner Prize há 2 ou 3 anos, que é assim um dos prémios em termos de arte contemporânea no mundo que são mais reconhecidos pelos especialistas. O que é que ela fez? Ela faz impressões com silkscreen, não sei como é que se diz, impressões, formas de impressão. Serigrafia, obrigada. Ela faz serigrafia. O que é que ela resolveu fazer foi trabalhar. Passou um ano, penso eu, ou 6, 9 meses, assim, um grande período de tempo, a falar, a conversar com as organizações que existiam. Comunidade de mulheres, refugiados, comunidades, grupos, um teatro local, havia um lar de idosos. E ela foi falar com essas pessoas. Houve ali uma relação que foi desenvolvida com algumas mulheres, que, enfim, de um grupo, não vos sei explicar porquê. E ela começou a fazer workshops de serigrafia com essas mulheres e a partilhar as técnicas de serigrafia com elas, e no final fez uma exposição com textos e com expressões que essas mulheres
elas, da voz dessas mulheres, coisas como, porque isto foi uns anos depois dos riots, de umas demonstrações umas manifestações em que um monte de coisas foram destruídas no norte de Londres. E eles disseram, por exemplo, eu lembro-me disto, é uma imagem que tenho na cabeça constantemente, a turn riot transforma a destruição no voto. E então, uma das coisas que estava impressa, lindíssimo. Se vocês não soubessem que aquilo tinha sido feito por pessoas na comunidade, vocês diriam que aquilo, em termos estéticos, era daqui, era desta altura, era século XXI de agora, sabem? Tinham a sensação que foi feito agora e que está a puxar, está a empurrar a serigrafia, a prática da serigrafia, de forma complexa, etc. Mas com a voz das pessoas com que ela trabalhou. E aquela exposição depois foi nomeada para o Turner Prize. Portanto, trabalhar em colaboração a trabalhar com as pessoas na comunidade não é incompatível com qualidade e com coisas interessantes e com empurrar, lá está, as práticas culturais para o futuro. Lá está. Obrigada, Mafalda. Vamos ter mais 2 intervenções e depois à tarde há mais espaço para conversarmos. A Ana, depois o Vítor Paulo e se ainda tivermos tempo, se forem também o Luís. Vou ser muito breve. Isto a propósito não é para mim. Há poucos meses conheci a Alzira, que mora há 50 anos na Rua Augusta e nunca tinha ido ao Teatro Nacional. E eu perguntei-lhe, Alzira, como é que... E é uma pessoa que lê, não é uma pessoa desinformada, desinteressada. E perguntei-lhe, como assim, Alzira, nunca veio ao Teatro Nacional? Filha, isto não é para mim. Isto é esta ideia de... Estamos em Lisboa, a senhora vive na Rua Augusta, portanto, não estamos assim em territórios assim tão desérticos como se poderia imaginar. Eu não gosto muito de falar publicamente, mas isto é um assunto que me tem vindo a ocupar estes últimos meses e eu trabalhei durante muitos anos nesta maravilhosa casa e na comunicação, e uma das coisas que me perturbava era perceber que somos sempre os mesmos, que chegamos a poucos e de alguma maneira a responsabilidade também é nossa, das instituições, porque todos os materiais que nós produzimos estão cheios de referências, coisas que vão afastam realmente muitas pessoas. E eu não estou a dizer que as pessoas são menos capazes, ou não tem a ver com isso, tem a ver com referências que as pessoas leem, não têm qualquer ligação, então não se relacionam, isto não é para mim, de facto. E não estamos a falar só da Alzira, que tem 70 anos, estamos a falar de pessoas da minha idade, que têm estudos, que têm interesse, que fazem outras coisas e que simplesmente não se sentem interessadas e não se sentem, sobretudo, convocadas. Então, há poucos meses também começámos numa aventura com o Teatro Nacional, com o Tiago Rodrigues. Temos a sorte de ter um diretor no Teatro Nacional que tem também esta vontade de chegar a novos públicos, que nos permitiu começar com uma aventura muito lírica que se chama Primeira Vez, que é levar pessoas pela primeira vez ao Teatro Nacional. E é um projeto mesmo lírico no sentido de ser pesca à linha, porque nós, na cidade de Lisboa, não sei se depois andaremos por outros territórios nacionais, vamos aos sítios, às juntas de freguesia, às aulas de yoga, às igrejas, aos sítios onde as pessoas estão e dizer-lhes, vocês são convocadas para virem ao teatro, sem paternalismos. Não é preciso que não vamos baixar a qualidade ou não vamos achar que as pessoas não têm essa vontade. Não temos a ilusão que toda a gente queira, mas há muita gente que convocada vai. E começámos agora em outubro, começámos com o projeto Teatro e é muito interessante perceber que não é só a questão de ir ao teatro. Prolongar esta experiência, não é só as pessoas saberem, a partir daquele momento que no Teatro Nacional, neste caso específico, que foi onde nós começámos, se entra pela lateral e não pela entrada do Rossio, que seria a mais normal, que são bem acolhidas, que podem ir àquele espetáculo, que não é assim tão caro, que podem ir vestidas de uma forma muito informal, que podem ter a ocasião de falar com os artistas depois do espetáculo, que podem depois também conhecer o teatro através de uma visita guiada. Mais do que o espetáculo, é dizer mesmo, esta é a vossa casa, ainda por cima é uma casa paga por nós, não é? Portanto temos mesmo o direito e o dever de usufruir. Agora, para mim há mesmo não sei se há uma responsabilidade das próprias instituições. Eu às vezes leio as sinopses e penso mesmo, quer dizer, o que é isto? É para quem? É o quê? O que é que isto significa?
Acho que há mesmo uma responsabilidade da nossa parte de quem cria conteúdos. E lá está, mais uma vez, não é ser paternalista, não é dizer, não é que as coisas estejam todas que ser, mas deixo só aqui esta provocação. Obrigada, Ana. Se concordarem, retiramos 10 minutos ao intervalo, porque acho que vale a pena. Concordam? Sim? Fazemos 20 minutos de intervalo e damos a palavra a mais alguns colegas. Dizer-vos que, rapidamente, que no Facebook há um grupo que se chama Textos em Museus, onde partilhamos aquilo que é a nossa experiência, pessoas da área que visitam, que vêm, que leem, quando são confrontadas com textos que não dizem absolutamente nada. Ou seja, quando pensamos nisso, ou no banalizar, ou no infantilizar, não é nada disso. É termos noção que é uma língua estrangeira, não é? Para quem não é do meio, independentemente dos estudos que tem ou que não tem. Passava a palavra a Catarina e depois voltava para nós. Pode ser? É aqui. Olá a todos, o meu nome é Catarina Medina, atualmente eu estou na Culturgest, mas durante 9 anos estive no Teatro Maria Matos, a trabalhar na comunicação e talvez agora parece um pouco desfasado, mas a propósito do teu depoimento, Elizabeth, eu gostava de partilhar o meu testemunho sobre o Teatro Maria Matos e sobre a situação que por lá aconteceu, com o desfecho atual que me entristece bastante e do qual eu discordo em absoluto. Mas, independentemente disso, e por ter a expectativa inicial quando tudo isto aconteceu, e faz precisamente mais ou menos agora 1 ano, talvez, que nós começámos a ter os primeiros sinais nesse sentido, a minha expectativa era que o público, a comunidade, não se manifestasse, não tomasse parte, que esse silêncio fosse assim quase um dado adquirido. E independentemente do desfecho e do resultado, não posso deixar de partilhar a alegria e a emoção que foi ver que durante todos aqueles anos em que nós tivemos um programa, fosse de conferências, de teatro, de música, de dança, em que procurámos fazer muitas das coisas sobre as quais se falaram aqui, umas com mais sucesso do que outras, absolutamente acho que conseguimos implicar aquele público. E aquele público, mesmo que em números reduzidos, organizou-se do ponto de vista digital, do ponto de vista presencial, em vários encontros, organizou também uma petição, muita imprensa a fazer cobertura de tudo, e isso foi para aquela equipa e para mim pessoalmente um momento de confirmação do nosso trabalho, independentemente do resultado, e isto não quer dizer, ou seja, isto só quer dizer que é possível e que é possível que mesmo que no final do dia o Teatro Maria Matos vá ficar, se calhar, ao abandono nos próximos tempos, porque, como creio que sabe, o concurso agora foi impugnado, e por também existir um discurso do qual eu também discordo, que o Teatro do Bairro Alto vai cumprir uma missão e o Luca cumpre uma missão, que cumprem seguramente, mas não é propriamente aquilo que estava a ser feito ali. É uma continuidade, mas que de alguma forma, exceto no caso do Luca, mas no caso do Teatro do Bairro Alto, tenho preocupações que seja menos, até certo ponto, apesar de ter uma equipa incrível, mas pronto, partilhar esta coisa foi absolutamente tocante ver um público tão ativo, tão implicado, e é isso. Acho que o que a Catarina acabou de partilhar combina muito com algo que o Luís disse há pouco, quando falou na marca e na confiança que se pretende criar. Ou seja, uma pessoa... Marca no sentido da identidade. E identidade no sentido de, imaginemos as instituições culturais como se fossem pessoas que têm características e princípios e valores com os quais nos identificamos. Pessoalmente, considero que o caso do Maria Matos é um dos melhores exemplos a estudar para quem quiser entender um bocadinho melhor como funciona este mecanismo da criação de uma marca e de uma marca de confiança. Acho que o Vítor Paulo pediu primeiro e depois tu. Só 2 ideias que gostaria de partilhar, que têm a ver das relações do teatro, da arte e da política. Nós esquecemos-nos muitas vezes de uma coisa, e agora estamos todos admirados, é que a democracia não é uma herança. A democracia é uma conquista de todos os dias.
Isso é que muitas vezes nós damos a democracia como um dado adquirido. E muitas vezes o preço do valor inestimável que representa a liberdade e a democracia é nós estarmos vigilantes. E aí é que o teatro e a arte desempenham um papel que tem que cumprir numa sociedade democrática. E basta ver, há milhares de exemplos, e aqui não podemos ficar quietos, e a arte e o teatro, a música têm um papel muito importante. Em relação à formação de públicos, nós quando estamos a falar na formação de públicos, descaímos o que é que temos que fazer para ter mais gente. Muitas vezes não é uma questão de ter mais gente, muitas vezes é uma questão dessa gente ter alternativa. E dou-vos o exemplo mais concreto. A Joana, que é a diretora do Centro Cultural, no outro dia veio-me falar assim: Vítor, este ano o cinema deu 17.000 euros de prejuízo. E eu disse: qual é o problema? Para o ano vai ter outra vez 17.000 ou 20. E as pessoas ficam todas admiradas e revoltam-se quando fecha a estação de Correios ou a Caixa Geral de Depósitos. E quando fecha o cinema numa terra, esse território não fica infinitamente mais pobre? Ou seja, nem que sejam 5 pessoas, nem que esteja lá e as pessoas não queiram, está lá. E muitas vezes a democracia e a formação de públicos têm a ver também com a capacidade das pessoas ter alternativa. Agora, obviamente, que isso depende das pessoas, mas, meus queridos, não é só autarcas. No teatro também há muitos autarcas. Isto depende da consciência de cada pessoa, e há pessoas que não têm mundo e fecham, obviamente. Mas isto é a vida. Era esta a ideia que vos queria deixar. Pronto, era um bocado também sobre o que estávamos a falar, e há uma coisa que é falar para a sedução dos públicos e outra coisa é ter uma espinha dorsal para o que é que nós permitimos ou não permitimos na nossa formação, e é óbvio que a sedução é mútua, temos de seduzir toda a gente para a tal criação de alguma coisa que não existe, portanto temos que no fundo criar um discurso, o discurso vem primeiro do que a própria realidade, e é óbvio que se eu tivesse problemas com o município onde eu estou, a coisa seria completamente diferente. Portanto, aí está claro. Mas como é que a nossa ação sobre aquilo está a acontecer? Claro que estou muito preocupado, até porque o mesmo estudo que falava dos 7% fala que a população em Portugal é da Europa que vê mais televisão, e são 77% ou 74% de que vêem rádio e televisão de uma forma massiva. E a nossa televisão, daqui aos próximos tempos, vai ser só Trump e Bolsonaro. Portanto, nós somos super permeáveis ao que vem da América, não falamos nada do que vem da Europa, não sabemos nada da realidade cultural, industrial, o que seja da Europa, sabemos só o que vem dos Estados Unidos e do Brasil. Portanto, claro que estou muito preocupado, porque vai encorajar, muitas pessoas tinham um bocadinho de vergonha de algumas ideias, que agora, se eles próprios têm-nas, e são presidentes das duas grandes economias da América, claro que eu também posso ter esta ideia. Portanto, claro que estou muito preocupado, e o que é que fazemos com isto? Um dos públicos que nós temos da mediação é do secundário, o público mais difícil de trabalhar, como vocês devem saber, não só pela questão do currículo, da pressão também dos exames e pela própria faixa etária, que é muito mais plural, felizmente. E trabalhamos com um projeto global. Este ano estamos a trabalhar a ideia da revolução, onde temos vários projetos que convocámos que trabalhavam a ideia da revolução. Temos, por exemplo, e acaba agora numa ideia sobre a pós-revolução, uma conversa com todos os alunos do secundário. O ano que vem vai ser a ideia da democracia, onde temos projetos performativos de teatro e dança que trabalham essa ideia de democracia, que começa também com uma formação de Leonor Barata, por exemplo, também sobre filosofia e arte, e depois temos trabalhos pré-espetáculo, pós-espetáculo, conversa, de forma a que estes jovens pensem sobre esta ideia do que é uma pós-revolução, esta herança, que não é herança, e que de repente viveram num contexto em que não têm que pensar sobre isso, mas afinal até têm que pensar. Isso é o nosso trabalho de criação também desta consciência e do tal espírito crítico que é importante para estes jovens que não têm lugar em qualquer teatro. Duvido que algum de vocês tenham muitos jovens dos 16 anos a vir ao teatro, a vir à dança, a ouvir. Não existem esses grupos, porque de repente vêm até aos 9 anos, que têm os serviços organizados pela escola, primeiro ciclo, tudo aquilo, porque eles vêm já de uma estrutura que é parceira. Quase não temos espetáculos também para aquela faixa etária entre os 12 e os 16, os 18. Uma parte das peças que eu programo nacionais estão todas elas aconselhadas a mais 18,
por questões muitas vezes púdicas, ou porque tem um nu, ou porque tem um linguajar X, toda a classificação já está aconselhada para uma faixa X, e eu gostaria muito que os jovens viessem aos nossos espaços como vão ao cinema, portanto, que se organizassem e fossem e sentissem que aquele espaço é tanto para eles como o cinema, seja ele qual fosse. Mas é muito difícil, e é isso que nós estamos a tentar experimentar, não temos solução absolutamente nenhuma, mas estamos a tentar, pelo menos, essa relação de confiança e de proximidade com este público. E os políticos são o resultado do povo que têm também. Exatamente. É um bocadinho ao contrário. E se nós não trabalhamos ao contrário, de uma forma mesmo assim de investimento a longo prazo, nós não vamos mudar os políticos, porque os políticos são só o povo destacado, porque a legitimização de um fecho do que quer que seja é porque se eu estivesse lá, eu também fechava, se eu estivesse lá, também tirava aquele dinheiro para estes subsidiodependentes. Portanto, não é impopular uma medida contra as dinâmicas culturais, porque as pessoas, muitas delas, têm enraizada essa mesma visão populista do que é, não conhecem, não têm empatia, não fazem parte dos processos, não conhecem, então são facilmente enganadas por uma visão mais populista do que vamos poupar X milhões de euros por isto. E não se enganem que se o ritmo, como aqui também mudar, vai acontecer o mesmo em Portugal, como já aconteceu muito bem no passado, porque as pessoas não o defendem. Mas, por exemplo, eu faço parte de um projeto, o 23 milhões se acabar, ninguém vai gritar na rua. Ele é muito pequenino, ainda é muito pouco enraizado. Há pessoas que vão se sentir tristes, mas não, ninguém vai se manifestar, não vai. Mas, por exemplo, no Bons Sons, podem ter certeza que vai haver guerra da grossa. Portanto, já tivemos muitos problemas com autarquias que quase nunca financiaram o Bons Sons, mas há guerra, podem ter certeza, forquilhas e tudo. Alguém morre. Portanto, ninguém vai acabar com o Bons Sons nessa dimensão, porque aquilo é daquela comunidade, daquela população, e sempre foi ela que direcionou e deu as rédeas daquele projeto, que depois tem dimensões mais globais, onde a população não trabalha necessariamente os processos artísticos, mas compreende-os de uma forma diferente, porque também há esta dimensão técnica desta atmosfera que é muito interessante, e é isso que queremos trabalhar com a Fábrica das Ideias na Gafanha de Nazaré, que é eletricistas, mecânicos, carpinteiros, técnicos de luz. A dificuldade que é encontrar um técnico de luz hoje em dia. Portanto, toda essa dimensão técnica à volta da cultura e da arte, que também é uma forma de fazer parte, que não tem que ser sempre como espectador, mas também como elemento que engrossa esta comunidade que vive e que compreende e que tem a consciência da necessidade. Então, se têm a consciência, têm a obrigação, meus caros. Somos nós que temos a obrigação de mudar isto, e não são os políticos, porque eles não têm a consciência e não têm a noção da importância do que estamos aqui a fazer e porque é que ela realmente é importante. Existem alguns políticos, felizmente, mas são uma ínfima amostra do que é, porque eles são o resultado da mesma comunidade que estamos a criar. Portanto, se nós que temos a consciência e fazemos as manifestações ridículas que falaste, e aquela agora do orçamento, em que o que se consegue dizer na comunicação social, o tempo de antena que está tudo, olha, finalmente agora temos as televisões todas a falar sobre isto, e os portugueses têm que perceber que eu tenho que pagar o meu quarto. Não, meus caros, os portugueses não têm que perceber nada que tu tens de pagar o teu quarto. Não, é errado, está tudo errado. Portanto, se nós próprios não conseguimos ter um discurso e não conseguimos explicar às pessoas porque é que a cultura é importante, estamos à espera que os políticos e o povo façam, a comunidade em geral? Não, nós temos a consciência e temos a obrigação. E é isso, este encontro é fantástico por isso mesmo, que nós temos que ter na ponta da língua, de alguma forma, a capacidade de responder e seduzir as pessoas para explicar porque é que isto é importante. Não para nós, porque eu tenho que pagar o meu quarto, mas porque é que isto é importante para a comunidade e para todos crescermos e nos transformarmos e vivermos o hoje e não o de há 100 anos atrás. Portanto, acho que nós temos realmente a responsabilidade, nós instituições mais ainda, porque temos então ainda um dever e uma missão mais reforçada, mas a questão de trazer pessoas para o projeto e seduzi-las, e nós discordamos, mas concordamos em muita coisa, como é óbvio, apenas há muitos caminhos, e é isso que é importante, não há uma verdade, como é óbvio, há várias verdades e há vários contextos, e é tentar que, se os projetos forem... Uma Câmara, daqui a 4 anos pode estar outro partido, que é o partido que hoje está na oposição e diz que eu programo para os meus amigos. Não é? E não há esquerda nem direita. Então, neste caso é ao contrário, é uma Câmara de direita a fazer um projeto cultural com a liberdade total para uma direção criativa, e quem é oposto a esta realidade é a esquerda, que diz que isto é ridículo e é blá blá. Portanto, nem há esquerda nem direita nestas lógicas, pelo menos centrais, não radicais. Portanto, o que interessa é sempre os lugares que ocupam nesta brincadeira da democracia, que é
a mudança das cadeiras de 4 em 4 anos e que não há consequência de projeto. Claro que este projeto requeria, como é óbvio, um acordo global suprapartidário para que daqui a 4 anos ele não acabe caso o partido mudar. Mas isso, portanto, e que é o que vai acontecer de certeza. Portanto, então, nesta instabilidade, temos que conquistar a confiança do princípio cívico e das comunidades para que sejam elas a lutar por aquilo que é seu. E se um museu fecha e ninguém reclamou, o problema não é de quem fechou só. É de quem há alguma coisa que se passava ou não se passava naquele museu para ninguém se sentir implicado nesse fecho. E aí acho que nós também estamos a trabalhar mal em muitas dimensões que permitimos que somos cúmplices do fecho e da apatia que acontece nos espaços culturais. Vamos fazer um intervalo. Dizer-vos só que quando ardeu o Museu Nacional no Brasil, vi uma entrevista do diretor à frente mesmo do museu e mostrou e disse, porque aqui começou a nossa história, a minha, a tua. Aqui, por aqui passou o Dom José e o Dom Pedro e aqui nasceu a princesa, não sei. E fiquei a pensar, é isso que aquele diretor tinha a dizer ao povo brasileiro em relação à perda que foi aquele museu ter ardido? Que por aí tinham passado uns reis e uma princesa? E é isso, temos que pensar muito, nós próprios primeiro, não é? No porquê que fazemos o que fazemos e que valor tem. Recomeçamos ao 12h20, pode ser? Obrigada.